Muito bem, aqui é Ricardo Selig, você está na Collector Zoom e hoje eu quero falar sobre esse quadrinhão aqui, grandão mesmo, publicado pela editora Taverna do Rei. Iroqueses do francês Patrick Prugnet, não sei como é que fala, mas é uma dessas duas alternativas. Esse é o terceiro quadrinho desse autor que a Taverna do Rei publica, publicado também Paul Boats e Pocahontas. E vamos lá. Iroqueses é o nome de uma tribo indígena muito importante dos Estados Unidos, e esse quadrinho ele se passa há muitos séculos atrás, em 1608. Nessa época, os Estados Unidos ainda estava sendo o território da América do Norte, tanto os Estados Unidos, que viria a ser os Estados Unidos, quanto o Canadá, ainda estavam sendo disputada. Esse território estava sendo disputado por franceses, holandeses e britânicos. Então aqui a gente tem uma realidade onde esses colonizadores se aliam a diversas tribos e começam a explorar esse território através da venda de peles e escambos com os indígenas. Cada tribo se aliou, digamos, a um desses povos europeus e começa uma dinâmica aqui que ela mudará, realmente mudou a história, tá? A gente tem como personagem principal aqui o colonizador Samuel de Champlain, que foi o fundador de Quebec, no Canadá. Ele era também um cartógrafo que mapeou muito essa região. Ele está em 1608, 1609 aqui. O Champlain, ele é aliado de algumas tribos e essas tribos têm como rivais os iroqueses. Então ele tem que passar por um confronto aqui com os iroqueses, que eram excelentes combatentes. E esse quadrinho especificamente do Patrick Prugnet, ele pega um recorte muito específico de um fato que aconteceu aqui e que mudou muito a relação dos indígenas com os europeus, mais precisamente com os franceses, dando início a uma relação extremamente conturbada que durou mais de 200 anos, que é o seguinte: estamos em 1609, os indígenas não conheciam armas de fogo, e esse confronto que existe aqui é o primeiro confronto onde os iroqueses são expostos a armas de fogo. O Champlain ele confronta os iroqueses e expõe essa arma para esses indígenas, mudando a dinâmica do confronto ali. Então, ao longo do quadrinho, o Patrick Prugnet, que é conhecido por ter um trabalho artístico espetacular, não tem outro adjetivo, tá, gente? Aqui não é... não estou superestimando, é realmente espetacular, porque ele trabalha com aquarelas, é tudo aquarelado, o trabalho do Patrick Prugnet. Então é um trabalho realmente belíssimo, tá? Artisticamente é de cair o queixo, tá? O Patrick Prugnet ele conta uma história aqui muito focada em fatos reais. Ele buscou, por exemplo, o diário do Champlain para deixar a história o mais fiel possível. Insere alguns personagens aqui que não fazem parte da narrativa, mas funcionam dentro deste quadrinho. E ele conta de maneira fidedigna o que aconteceu e com esse apuro visual muito grande. A questão é que a gente está falando aqui de um quadrinista francês pegando um recorte de um fato que mudou a relação dos colonizadores franceses com uma das maiores tribos indígenas daquele período. E é um fato que pode ser muito conhecido, por exemplo, na França, no Canadá e nos Estados Unidos, mas que para a gente aqui no Brasil não é um fato que a gente estudou, não é um fato corriqueiro. Nesse sentido, apesar do quadrinho trazer uma breve introdução aqui, eu senti falta de essa edição da Taverna do Rei ter uma introdução que contextualizasse melhor todo esse processo, uma introdução mais clara, uma introdução mais profunda. Porque depois que eu li o quadrinho, eu fui pesquisar, daí entendi todo o impacto que a história aqui, real, ela causou na relação entre os nativos indígenas e os colonizadores europeus. Só que isso não fica muito claro nessa introdução. A história do Patrick Prugnet, em termos artísticos, é espetacular, como sempre. Como eu disse, é lindo, tá? A edição da Taverna do Rei enorme, com guardas maravilhosas. É realmente, artisticamente, esteticamente,
É de cair o queixo esse quadrinho, tá? Todo em papel couché e tal. O roteiro, porém, ele é um pouco difícil no sentido de não conversar muito com a gente e a introdução não dá muito esse contexto para você se envolver mais profundamente, entender mais o que realmente aconteceu aqui. Nesse sentido, os trabalhos anteriores do Patrick Prunier, publicados pela Taverna do Rei, funcionam muito melhor, como Paul Boats, que conta história de garotos de Paris, garotos de rua de Paris, no final do século, início do século XX, se não me engano, também todo aquarelado, e principalmente conversa muito o Iroqueses com Pocahontas, que conta a história dessa garota indígena que marcou época, né? Foi depois adaptada pela Disney, mas aqui a história mais real é o que realmente ocorreu. Então, eu recomendo, por exemplo, se você quer conhecer o trabalho do Patrick Prunier, é mais efetivo você ir atrás do Paul Boats ou de Pocahontas, porque Iroqueses demanda um contexto histórico mais profundo que a introdução aqui presente nesse volume não entrega. Provavelmente a introdução que está aqui é a mesma que está na edição francesa, não sei, mas acredito que sim, não deve ter sido mexido. Então, faltou um pouco disso aqui, tá? Mas se você gosta, por exemplo, de quadrinhos com esse apelo histórico que se baseia em fatos históricos reais e que tenham arte monumental, porque a arte é realmente monumental, vai gostar muito porque o Patrick Prunier é um mestre nesse aspecto, tá? A edição da Taverna do Rei é linda, belíssima, como eu disse, em formato grande, tem 31 centímetros de altura, acho que é 25 por 31, uma coisa assim, mas é incrível, tá? E no final tem algumas artes, olha, cara, são praticamente quadros aqui, tá? De tão lindo que é o material do Prunier com esses extras no final. Mais uma vez um elogio à Taverna do Rei, que é uma editora meio outsider, assim, que não tem um volume tão grande de lançamentos, mas a curadoria é excelente e as edições da Taverna do Rei são primorosas, tá? Muito obrigado, pessoal, por enviar aqui, sou muito feliz e muito orgulhoso de ser parceiro da Taverna do Rei, porque tenho orgulho de levar esses quadrinhos até vocês, dessa editora que nasceu de uma loja tradicional de São Paulo, de quadrinhos, e que tem feito um trabalho primoroso. Está aqui então Iroqueses, novo quadrinho da Taverna do Rei, belíssimo, belíssimo, só com essa questão da contextualização que eu acho que poderia ter sido melhor e deixaria a experiência de leitura ainda mais forte. Era isso, diz aí se você leu, se pretende ler, quais quadrinhos da Taverna do Rei você já tem na sua biblioteca. Obrigado ao pessoal da Taverna pelo envio aqui. Dá like, compartilha, comenta, porque é muito legal compartilhar com vocês o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Até!